Fala pessoal, tudo certo? Bom, eu sou o Lucas, consultor aqui na CRM7 e no vídeo de hoje vou apresentar um overview do Zoho Desk, que é uma ferramenta de suporte de helpdesk da Zoho para pequenas, médias e grandes empresas, tá? Então eu vou mostrar todas as suas funcionalidades e como usar o Zoho Desk para melhorar a gestão de suporte e atendimento dentro da sua empresa. Então vamos lá, vamos direto ao Zoho. Aqui então é a tela inicial do Zoho Desk, tá? No canto esquerdo aqui, a gente tem alguns módulos de visualização e aqui em cima são módulos do próprio Zoho Desk. Então, por exemplo, módulo de tickets, que é os chamados, é um módulo de entrada aqui do Zoho Desk. Tem essa notificação aqui de área de trabalho, então eu estou iniciando agora meu acesso aqui no Zoho Desk. Então, se eu ativar aqui e permitir o pop-up na tela, qualquer pop-up de notificação que eu marcar para funcionar do Desk, eu vou receber aqui. Então, nesse íconezinho aqui de avisos ou o reloginho de entardecer de lembretes e aqui em cima também, vão sempre aparecer para mim essas notificações, tá? Então, eu sempre ativo ali para, quando estou em outra guia ou outra ferramenta, eu continuar vindo o pop-up das notificações para eu estar ciente de tudo que está acontecendo aqui na minha ferramenta. Então, o Desk ele é modular, então módulos aqui em cima, chamados tickets, ele engloba, centraliza todos os canais, né? O Desk é uma ferramenta omnichannel, ou seja, ele centraliza os canais, os tickets de vários canais em um só local. Então, se o ticket for aberto por e-mail, por telefone, se tem alguma telefonia VoIP integrada no Zoho Desk, se foi pela central de ajuda, o portal do cliente, se foi para o WhatsApp, se foi pela base de conhecimento, ali onde tem a comunidade. Então, independente do canal de entrada desse ticket, todos vão ser centralizados num módulo de tickets. Tá? Então, vamos aqui algumas visualizações que a gente tem. Aqui em cima, todos os tickets. E se tem alguma exibição, uma visualização personalizada que eu quero colocar aqui na minha ferramenta, eu posso selecionar a estrelinha aqui em cima ou criar uma do zero. Tá? Então, vamos dizer que essa visualização aqui de meus tickets é uma visualização que eu sempre vejo é importante no meu dia a dia. Então, eu posso selecionar ela aqui e vai aparecer essa estrela. Eu posso clicar aqui e marcar ela. E automaticamente ele cria uma nova pasta assim, de visualizações com estrela. Então, são as minhas favoritadas, vamos dizer assim. Então, eu consigo transformar qualquer visualização em favoritas, marcando a estrelinha e sempre aparecer aqui de forma mais rápida para eu clicar. Aqui embaixo, eu posso criar uma exibição personalizada. Então, com filtros personalizados. Então, eu quero o departamento de suporte que o proprietário é o Lucas, por exemplo. Então, eu vou filtrar por agente, por proprietário. Eu posso criar uma exibição personalizada, eu como gestor. Posso criar uma exibição personalizada para cada agente, por exemplo, e colocar aqui nessa visão. Porém, o próprio Desk ele já tem algumas exibições nativas nesse sentido, que é aqui no canto esquerdo, fila de agentes, que eles conseguem saber a distribuição de tickets por usuário, né? Então, por agentes, então aqui eu consigo ver. E fila de equipes. Então, se eu tenho equipes criadas dentro do Zoho Desk, de suporte, equipe financeira, ou equipe N1, N2, N3, dependendo do meu nível de atendimento de suporte, posso criar equipes, atribuir usuários para essas equipes e criar essas exibições, visualizações por equipe. Então, eu como supervisor, como gestor, consigo ter essa visão de agente individual ou de equipes. Aqui, esse primeiro íconezinho aqui de sede, na verdade ele é uma matriz de tudo que está acontecendo no seu Desk. Então, um overview rápido do acontecimento, do momento ali, da hora, com seu chamados, com seu ticket, com toda a sua organização. Então, aqui, por exemplo, eu tenho como uma ferramenta que eu acabei de criar, não tem tickets ali, tem o ticket que é criado de forma nativa, né, de sample ali, de exemplo. Então, ele está sempre zerado. Conforme o Desk vai sendo utilizado, vai sendo populado, as informações vão entrando aqui dentro dele, esses indicadores aqui vão dando para a gente o acontecimento do que está ocorrendo no momento dentro do Zoho Desk, tá? Então, é um overview bem legal aqui, tem uma visão gerencial de toda a organização, né? Dos principais itens da organização. Base de conhecimento. Isso aqui é importantíssimo para duas situações. A primeira situação é se você tem uma base de conhecimento sólida
com bastante artigos dentro dela, que fica dentro do portal do cliente, dentro da central de ajuda, vai diminuir o número de chamados que são abertos dentro do Zorrodesk. Então, se você tem um grande fluxo de atendimento, tem poucas pessoas para responder esses tickets, a base de conhecimento sendo publicada com artigos de dúvidas frequentes, publicado dentro da central de ajuda no portal do cliente, isso pode ser de grande valia para diminuir os tickets que são abertos dentro do Zorrodesk e deixar os seus agentes, seus analistas, tratar de tickets que realmente foram abertos porque o cliente ali não conseguiu um auxílio ali dele por conta própria dentro da central de ajuda, tá? E a segunda situação é que pela central de ajuda, com a base de conhecimento ali dentro, a gente consegue ter filtros, visualizações e relatórios, tá? Então, filtro de minha base de conhecimento que tem mais curtidas, por exemplo, meu artigo que tem mais curtidas, você consegue fazer filtro com isso e gerar indicador com isso. Então, com os artigos publicados na central de ajuda, você vai conseguir entender qual é a dúvida mais frequente. Os artigos, a base de conhecimento já são as dúvidas mais frequentes, né? Mas dentro das mais frequentes, você vai conseguir saber qual que é ainda a maior, né? Qual que é o artigo que seus clientes mais buscam e tomar algumas ações para isso, tá? Então, os relatórios que a base de conhecimento gera também são bem importantes. Dentro da base de conhecimento, quando você vai criar um artigo, a gente tem essas permissões aqui que a gente define se os agentes, ou seja, os usuários do Zorrodesk que têm licença Zorro, somente eles vão ver esse artigo, ou seja, você pode criar artigo tanto interno quanto externo. Algum documento de ISO 9001 de qualidade de processo, que somente seus agentes, como forma de atendimento ali, de suporte ao cliente, precisa saber. Então, você vai criar um artigo de ajuda interna. Então, a exibição aqui somente agente. Usuários registrados são usuários que têm login e senha do portal do cliente, dessa central de ajuda. Então, aqui, usuários registrados não vai aparecer aqui como um artigo para o seu agente ver, né? Mas vai aparecer na central de ajuda para o cliente. E todos os usuários, então, tanto se está na central de ajuda, quanto se é usuário do Zorrodesk, ou se não tem o login da central de ajuda, mas está público esses artigos na central de ajuda, todo mundo vai conseguir visualizar isso. Contratos, tá? Eu vou passar aqui, pessoal, um overview geral de cada módulo do Zorrodesk, tá? Contratos, ele está vinculado ao SLA. Então, vamos dizer que você fechou um contrato de suporte com o cliente, e isso é bem bacana que você pode ter clientes de vários níveis. Então, eu tenho um suporte pago um pouco mais caro para clientes grandes, nível ouro, por exemplo, um suporte mediano com SLA mediano para clientes nível prata e clientes nível bronze, que é um suporte mais simples, mais orientativo. Então, eu posso ter contratos nesses níveis e atribuir aos clientes. Tá? Então, se eu vou criar um contrato aqui, eu defino um nome para ele e aqui o nome da conta. Tá? Então, no Zorrodesk, a conta, Zorrodesk, Zorro CRM, algumas ferramentas da Zorro, né? Todas as ferramentas da Zorro que tem essa nomenclatura trabalham dessa maneira. Conta é a empresa, é a pessoa jurídica e o contato é a pessoa física. Então, eu posso ter uma conta e dentro dessa conta eu tenho vários contatos. Né? São as pessoas, os funcionários que fazem parte dessa empresa. Então, se eu estou criando aqui um contrato, eu tenho que vincular ele a uma conta. Então, uma conta eu posso vincular a um contrato nível ouro e uma outra conta eu posso vincular a um contrato nível bronze. Então, eu defino, segmento as minhas contas de acordo com o nível, se é pelas horas de atendimento e de suporte que eles compraram, se é pelo número de funcionários, se é pelo tamanho do projeto que eu implementei para essa empresa. Né? Então, as empresas precisam definir, né, essa segmentação de seus próprios clientes. E aí a gente cria contrato dentro do Zorro aqui, baseado nesses níveis ali de tamanho de empresa ali. E isso define também qual que é a prioridade que esse cliente vai ter perante o suporte da nossa empresa, tá? Coloco aqui qual que é a data inicial e, se houver, a data final do contrato. E isso aqui vai ser importante utilizar esse contrato, porque também é uma forma da gente gerenciar o tempo que esse contrato está para vencer, né? Então, por exemplo, aqui, ó, vou botar o meu usuário
para ele ser notificado antes de 30 dias do vencimento do contrato, da data que eu colocar aqui. Então, se eu botar, vai ser em 2026, 18 de fevereiro de 2026, é a data final desse contrato. Então, 30 antes de chegar essa data aqui, o e-mail que está vinculado ao usuário que eu colocar aqui, posso colocar vários, que está dentro do Zorodesk, ele vai receber uma notificação por e-mail avisando, né, que o contrato de suporte desse cliente está acabando. Então, para a equipe ali de CS, a equipe comercial, fazer a renovação de contrato de suporte, tá? Então, os contratos é para a gente definir essa data de início e fim do contrato de suporte que essa conta, essa empresa teve com a gente e definir uma data de uma notificação de vencimento do contrato para a gente ficar ciente que o contrato está para vencer e para a gente renovar esse contrato de suporte. O módulo aqui de clientes, ele é segmentado em duas partes, tá? Igual eu estava comentando antes, conta e contato, tá? Então, a conta, pessoa jurídica, contato, pessoa física. Dentro de uma conta, por exemplo, esse sample aqui que é criado do Zorodesk, eu estou na conta aqui, Xanai, eu tenho aqui minha abinha de contatos, e eu consigo definir vários contatos para essa conta. Então, vamos dizer que o Alberto, o Arthur e o Augusto são contatos que fazem parte dessa conta. Então, eu vou vir aqui e vincular todos os contatos a essa conta. No momento que qualquer um desses contatos aqui abrir um ticket, vai ficar vinculado a essa conta. Então, aqui na visão geral da conta, vai estar agrupando, centralizando todos os tickets, todos os chamados, a média de pesquisa de satisfação que todos os contatos vinculados a essa conta tiveram durante esse relacionamento aqui no Zorodesk, tá? Então, a conta, ela sempre centraliza tudo. Se eu entrar num contato em específico, por exemplo, esse é Alberto Gomes, eu vou ver os contatos, vou ver os tickets, as atividades, os registros específicos desse contato. Quando eu entro na conta, eu tenho uma visão global de tudo o que aconteceu, de todos os contatos vinculados àquela conta, tá? E aí a gente tem essa visão geral aqui de tickets, né? Quantos foram abertos, quantos foram vencidos, quantos foram fechados. Aqui, né? Então eu consigo ver esse histórico. Se eu tenho alguma atividade com ele, uma tarefa, uma chamada, se fizer alguma ligação. Classificação de satisfação, né? Então quando a gente encerra um chamado, tanto se for por WhatsApp, ou se for por e-mail, ou se for pela central de ajuda, quando a gente encerra um chamado, dá uma notificação com essa pesquisa de satisfação, e de acordo com as respostas ali, a gente tem uma média aqui, tá? Então, se ele tem 10 tickets criados e ele respondeu essas 10 pesquisas de satisfação com alguma nota, aqui vai estar aparecendo a média dessa satisfação para esse cliente aqui, para esse contato. Se eu entrar dentro da conta, vai estar a pesquisa de satisfação, essa média, né, centralizando todos os contatos, a resposta em todos os contatos. Análises, que antes o nome era analítica, se eu não me engano, e no Desk mudou para análises. Em outros ferramentas da Zoho, como CRM, ainda se chama analítica ou painéis, né? Então aqui, esse painéis aqui é nativo, tá? Então é uma visão geral também parecido com o que tem ali na sede, aqui na matriz, no modo de tickets, e dá uma visão geral de tudo que está acontecendo relacionado aos tickets, tá? Tickets em aberto, em espera, em atraso, e a gente pode fazer um filtro aqui pelo tempo. Então, se eu quero os tickets de hoje, dos últimos 30 dias, por exemplo, então ele vai me listando aqui. Tem algumas exibições aqui também, por exemplo, se eu quero ver, esse aqui é relacionado a tickets, se eu quero ver sobre o SLA, mais especificamente, tempo médio residual, tempo médio de violação, quais tickets que eu violei, tempo médio de primeira resposta, violação por agentes. Então aqui é um painel bem legal também de forma nativa, a gente não precisa construir nada, já vem com o Zorodesk, esses gráficos, esses relatórios, tá? De uma forma gerencial sobre o SLA. E aí, lógico, tem outros painéis aqui, como telefonia, por exemplo, se tiver alguma integração com o VoIP ali, né? Com alguma URA que dá para direcionar para o suporte. Também tem integração com o Desk. Então, quando a gente integra alguns canais com o Zorodesk, automaticamente já cria um canal com o próprio nome dessa integração, se for telefonia, se for WhatsApp. Então, a gente consegue fazer filtro por canal de entrada ali. Aqui no canto esquerdo, a gente tem relatórios. Esses relatórios
funcionam como forma de planilha, mesmo tabela, né? São relatórios em forma de tabela e eu posso criar relatórios personalizados aqui e a partir de um relatório personalizado eu posso criar um gráfico. Então eu posso ter duas exibições, né? Então eu tenho o próprio relatório e quando eu crio um relatório eu posso criar um painel e aí no painel eu coloco gráficos de barra, de pizza, KPIs relacionado ao relatório que a gente criou. Então geralmente eu construo um relatório e depois de construir um relatório eu crio um gráfico de barra ou de pizza relacionada a esse relatório que eu criei, tá? Entendi. Se a gente tiver ferramentas da Zoho integradas ao Zoho Desk, como por exemplo o próprio Zoho Analytics, que é de Power BI, né, para criar relatórios e dashboards de maneira robusta, eu consigo embedar, né, essa página do Zoho Analytics aqui dentro do Zoho Desk. Então a gente tem um módulo de análises que tem painéis e relatórios nativos, só que eu também consigo construir relatórios robustos em SQL ou mesclando tabelas de dados, de tabelas de módulos diferentes, né? Conseguindo sincronizar e fazendo com que o Zoho Analytics seja embedado dentro do Zoho Desk para ter uma visão mais complexa, tá? Aqui no radar, ele me leva para uma outra guia que é para a gente colocar no celular, tá? Um mobile. O radar, ele dá uma visão gerencial bem legal de tudo que está acontecendo no Zoho Desk de maneira bem intuitiva, com gráficos coloridos. Então, a interface dele ali, o design dele é bem bacana assim mesmo. Então, ele é um aplicativo para celular. Então, está na Apple Store, está no Google Play. Pesquisar ali Zoho Desk Radar, faz login com o mesmo login da Zoho aqui, do Zoho Desk. Você vai ter uma visão bem legal de tudo que está acontecendo. O módulo aqui de atividades, então ele segmenta em 3 situações de atividades, que são chamada, tarefa e evento, tá? Evento, reuniões, tarefa, como se fosse, pode ser lembrete também, né? E chamada telefônica. Então, se eu tenho alguma integração com telefonia, na hora que eu faço uma chamada, essa tarefa já é criada automaticamente. Mas eu posso também fazer ligações, mesmo sem estar integrado, né? E depois vir aqui e fazer o registro. Ou criar um lembrete para criar uma ligação, se eu preciso entrar em suporte com o cliente e fazer uma ligação para ele. Evento, então se eu preciso fazer alguma reunião, marcar uma reunião do meu desenvolvedor com um cliente que abriu suporte para mim, por exemplo, então eu posso criar um evento e convidar esse cliente e esse meu desenvolvedor para eles conversarem em uma sala, né? Então os eventos podem ser tanto online quanto presenciais também, né? Sendo em loco, tá? E aqui no canto esquerdo, aqui atividades, ele está englobando tarefas, chamadas, eventos, mas eu posso ver de acordo com cada tipo de atividade. Se eu não quero ver só chamadas, eu posso vir no módulo aqui de chamadas, se eu quero ver só tarefas, ou se eu quero ver só os eventos. E aqui em cima atividades, ele vai englobar todas essas 3 opções aqui. Comunidade, ela está vinculada à central de ajuda, ao portal do cliente. Então é mais um fórum, vamos dizer assim, para você deixar os seus clientes ali, ou curiosos, talvez, entrarem no seu portal do cliente e conseguirem tirar alguma dúvida ou ver o que outras pessoas, outros clientes, outros curiosos colocaram no seu portal de ajuda para ver se é a mesma dúvida deles, para você fortalecer essa comunidade e gerar engajamento para a sua empresa. Então, se você tem um portal do cliente que é bastante acessado, você tem uma comunidade lá onde fica aberto para quem quer tirar alguma dúvida ou fazer alguma solicitação, alguma crítica, sugestão, vocês podem deixar essa comunidade aberta, né? Se for do fluxo e da cultura da empresa ter esse sentido. Então, deixar ali a comunidade aberta para gerar esse engajamento dos seus clientes, né? E deixar eles fazerem ideias, colocarem, né, ideias, questionamentos, problemas e gerar discussões em geral, tá? Isso é bem legal. E aqui tem uma segurança também na comunidade, então você pode colocar palavras-chave, por exemplo, alguns palavrões ou palavras que você não quer que sejam escritas, você pode colocar isso, inserir essa segurança e ninguém vai conseguir usar essas palavras quando for criar algum fórum ou colocar alguma ideia dentro da comunidade. Aqui o Social, ele é integrado com outra ferramenta da Zoho, que é o Zoho Social,
que é de redes sociais. Então, Facebook, Instagram, LinkedIn, X, né? Então, tudo isso fica aqui na rede social. Então, quando você faz uma postagem no Instagram, uma postagem no Twitter, ali no X, uma postagem no Facebook, quando alguém comenta essa postagem, quando alguém faz um comentário dentro do Instagram ali, você pode transformar esse comentário da pessoa, tanto do Instagram, do Facebook e do X, em um ticket. E você pode responder esse comentário por dentro desse módulo aqui do Zoho Social também. Então, se for algo mais complexo, que você vai precisar ter mais tempo para responder, você pode transformar esse comentário num ticket e ir tratando ali pelo módulo de tickets. Se for algo rápido, aqui pelo próprio módulo do Zoho Social, você consegue adentrar ali o comentário feito pela pessoa e fazer uma resposta ali para o seu cliente. Bate-papo, ele é uma outra módulo que integra com uma outra ferramenta da Zoho, que é o Sales IQ, que é a ferramenta de chatbot da Zoho, tá? Então, você consegue responder os clientes do Sales IQ que estão vinculados a esse bate-papo por dentro desse módulo aqui de bate-papo do Zoho Desk, tá? E o Sales IQ integra com o WhatsApp, integra com o Direct do Instagram. Então, você pode criar um robô ali, um chatbot, para ir respondendo para uma filtragem ali, né, de resposta para esse cliente. E na hora que esse bot acabar de fazer as perguntas, ele redireciona para um analista, para um agente, e ele fica aqui dentro do módulo de bate-papo e você consegue responder por aqui. Então é bem bacana também tanto a interação do Zoho Social para centralizar as redes sociais, quanto aqui pelo bate-papo, esse chatbot ali, que pode ficar um widget no site, na própria central de ajuda, ou colocar o bot do seu ZQ dentro do próprio WhatsApp para ir respondendo ao cliente. E aqui a gente tem um módulo de IM, que é o Instant Message, que é um módulo de mensagens instantâneas do Zoho Desk. Então, WhatsApp, Telegram, Line, o chat, o Direct do Instagram e o Direct ali do Facebook e o Messenger, né? Então, todas essas ferramentas aqui se integram no Zoho Desk. Então, a gente consegue fazer que mensagens do WhatsApp, do Telegram, do Line, do chat, do Instagram, do Messenger sejam transformadas em tickets. Então, a gente pode olhar sempre para o módulo de tickets, que vai estar lá, tickets que foram criados de social, tickets do Sales IQ, do bate-papo, mensagens do WhatsApp. Tudo isso a gente pode tratar, lógico, também nesses módulos aqui individuais, só que a gente também pode criar chamados, criar tickets para cada um desses canais e fazer com que isso seja enviado para o módulo de tickets. E ali no módulo de tickets, a gente consegue fazer round robin, então atribuição de agente por canal, por exemplo, ou por algum critério específico. E todos os agentes, eles vão olhar em um módulo só, eles vão olhar um módulo de tickets. Então, independente de qual foi o canal de entrada, sempre nos tickets eles vão saber o que eles vão ter que fazer no dia a dia. Não vão precisar ficar entrando em outros módulos aqui, né? E se a gente tem equipes diferentes, você tem uma equipe para Facebook, eu tenho uma equipe para Instagram, eu tenho uma equipe para WhatsApp, eu tenho uma equipe de Sales IQ, ali de bate-papo ao vivo, do chatbot, eu consigo segmentar também esses tickets para atribuir para esses agentes específicos, de acordo com o canal de entrada ou algum outro critério. Então é bem legal também o módulo de IM aqui. A Zoho está lançando bastante atualização para o WhatsApp no Desk. Então vai vir coisas bem legais aí durante esse ano de 2025. Sobre o WeChat também, tá? Então vai vir novidades sobre o WeChat. Então esse módulo aqui de IM, de mensagens instantâneas do Zoho Desk, em 2025 aí vai trazer bastante melhoria que a Zoho India está desenvolvendo, tá? Esse nome aqui, suporte, ele é um departamento, tá? No Zoho Desk eu posso ter vários departamentos, tanto para tickets internos, chamados internos, quanto para atendimento ao cliente. Então eu posso deixar esse suporte aqui como um departamento para tratar tickets externos com meus clientes. Mas se eu vir aqui nas configurações, a gente tem aqui departamentos. Eu posso criar um novo departamento, chamado, por exemplo, financeiro. Vou criar aqui. Eu posso ter um outro departamento também,
chamado, por exemplo, recursos humanos, um RH. Eu posso ter um departamento chamado TI. Então aqui meu departamento de TI. Tá? Então se eu volto aqui, ó, eu tenho departamento de suporte, financeiro, recursos humanos e TI. Eu posso colocar que esse departamento de suporte é o externo, é o atendimento ao cliente. Então são departamentos internos, né? Financeiro, recursos humanos e TI. Então o que eu posso fazer? Vou entrar aqui no financeiro, clicar aqui em editar e desabilitar essa opção aqui, ó. Tá? Para não aparecer na central de ajuda. Agora, se eu quero que os próprios colaboradores da minha empresa abram tickets para o financeiro pelo portal do cliente, então a gente pode deixar aquela opção habilitada e ter uma central de ajuda específica para departamentos internos e uma central de ajuda específica para departamentos externos. Tá? Se eu quero que os meus colaboradores utilizem o Zorrodesk com os próprios agentes, e eles vão abrir tickets para eles mesmos por dentro do próprio Zorrodesk, então eu posso deixar essa central de ajuda desabilitada. Tá? Então, igual eu dei o exemplo ali do financeiro, tá? Eu desabilitei ele da central de ajuda, porque eu não quero que meus colaboradores abram tickets por ele pela central de ajuda. Então, só quem tem login e senha da Zorro aqui, como é agente, vai abrir por aqui mesmo, aqui pelo módulo de tickets. Também é possível. Tá? Então, a gente consegue definir se um departamento vai ou não ficar visível na central de ajuda. Na hora que a gente for abrir um chamado pelo portal do cliente, pela central de ajuda, a gente definir quais departamentos vão estar visíveis para esses chamados serem abertos. Tá? Se eu voltar aqui no módulo de tickets, agora aqui onde só estava escrito suporte, se eu clicar aqui, ele me lista agora também os outros departamentos. Então, financeiro, recursos humanos, suporte e o próprio TI. Tá? Uma funcionalidade bem legal também do Desk é essa criação rápida aqui de registros, que ele age de acordo com o módulo que eu estou. Se eu estou no módulo de tickets, eu clicar aqui no maisinho, eu vou clicar em adicionar um ticket. Se eu estou aqui na base de conhecimento, eu coloco o mouse aqui em cima, eu vou adicionar um artigo. Se eu estou no contrato, eu vou adicionar um contrato. Se eu estou aqui em cliente e aqui está em contato, então aqui eu vou criar um contato. Se eu estou em cliente e aqui está selecionado a conta, se eu colocar aqui, adiciono uma conta. Então aqui são criações rápidas, tá? De acordo com o módulo que eu estou aqui inserido. Então essa aqui é uma funcionalidade rápida aqui, bem bacana também. Vou voltar aqui para o módulo de tickets, que ele tem uma funcionalidade que toda ferramenta de helpdesk precisa ter, que é o SLA, né? Que é o acordo de serviço ali, de atendimento que você tem com o seu cliente. Como é que a gente coloca um ticket na hora que ele for criado já atribuído um SLA? Tá? Então aqui nas configurações, a gente tem aqui a opção acordo de nível de serviço, que é o SLA. Então, igual eu estava dando exemplo antes ali dos contratos, né, serem definidos por ouro, prata, bronze, então o SLA também pode estar vinculado a isso e também ter um tipo de suporte, né, um plano de suporte nesses níveis. Então, para deixar uma nomenclatura ali correta e mais padronizada, eu costumo criar então o SLA, o plano de suporte e os contratos ali com o mesmo nome. E aí, no contrato eu coloco o nome do cliente, traço o nível que ele está, se é ouro, prata ou bronze. Tá? Então eu costumo usar essas nomenclaturas que vem ativa com o Zorrodesk, ouro, prata e bronze, né? Mas dá para personalizar isso aqui. E a gente vincula o SLA a esse plano de suporte e o plano de suporte é vinculado ao contrato. Então como é que funciona isso na prática? Tá? Eu já tenho alguns SLAs aqui criados nativamente, então vou deixar eles aqui, não vou mexer neles. Vou vir aqui nas configurações e eu tenho essa opção aqui de planos de suporte. Tá? Eu defino isso por departamento, então vou estar no departamento de suporte. Eu costumo criar
com um nome parecido ali com o que está o SLA. Então, vou botar aqui nível ouro, por exemplo. Ouro. E eu vou relacionar com SLA Gold ali, que é o ouro. Tá? Salvar. Posso criar um outro plano de suporte aqui. Nível bronze, nível prata. Nível prata com SLA prata. Silver. E vou criar um SLA nível bronze. Tá? Com SLA bronze. Tá? Então eu tenho um SLA para cada nível e tenho aqui também 3 planos de suporte. Agora eu posso entrar de volta aqui nos meus contratos, igual eu tinha explicado anteriormente. Vou criar aqui um novo contrato. Vou dar um nome para ele, por exemplo, o nome do cliente e o nível que ele está. Vou relacionar aqui a conta. Então, se eu pesquisar aqui na lupinha, eu encontro todas as contas. Tá? Vou botar aqui CRM7. Contrato, vou dizer que se inicia na data de hoje mesmo. Data final, contrato de 1 ano, em 18 de fevereiro de 2026. E aqui o plano de suporte, como eu estou criando o nível ouro, também vou selecionar aqui na lupinha o meu nível ouro. Tá? Colocar aqui em minha notificação, antes de 30 dias, antes de 30 dias dessa data, 7 Lannister aqui vai receber uma notificação. Então aqui eu tenho o meu contrato criado, tá? E eu associei a conta CRM7. Então eu vou entrar nessa conta aqui agora. Vou vir aqui nos contatos. Então vou aqui associar em contato essa conta. Vou botar aqui esse usuário aqui da Beatriz. E agora a Beatriz está associada a essa conta. Então todo ticket que a Beatriz abrir, como ela está vinculada a CRM7, automaticamente o SLA, que os tickets que a Beatriz abrir, vão estar com o nível ouro. Tá? Vou voltar aqui para o módulo de tickets. Vamos ver na prática isso funcionando. Vou adicionar um ticket de 0 aqui. Vou botar aqui o nome da Beatriz. Tá aqui, já puxa e-mail e conta. Tá? Assunto eu vou botar SLA nível ouro. Vou botar isso aqui também na descrição. A data de vencimento não precisa preencher nada, mesmo tendo que preencher alguma informação aqui, na hora que o ticket for criado, ele vai atualizar com o que está o nível ouro ali, tá? Eu vou colocar aqui a prioridade alta, beleza? Vou clicar em enviar. Ele já puxou aqui o contrato, então ele entendeu que a conta CRM7 tem um contrato vinculado, que é o nível ouro. Já aparece aqui qual que é o plano de suporte, como eu botei o mesmo nome também, nível ouro. Data de início e fim do contrato, para quem está aqui no atendimento ao suporte, saber, né, se essa conta que abriu, esse contato que abriu um chamado, ainda encontra-se com o contrato ativo. E aqui embaixo está a minha data de vencimento, que é a mesma que está dentro do SLA nível ouro, configurada dentro aqui da configuração de acordo de nível de serviço, que é o SLA. Então, pessoal, só para a gente recapitular o que a gente viu aqui, tá? Até essa última funcionalidade aqui do Zorodesk. Vou voltar aqui para o módulo de tickets. Então, canto esquerdo aqui, no módulo de tickets, algumas visualizações. Então, aqui essa matriz, essa sede, é um overview geral do que está acontecendo no momento no Zorodesk. Aqui a gente tem o Team Feeds, tá? Então, conforme vai sendo utilizado o Zorodesk, vai aparecendo aqui algumas situações que foram acontecendo e eu posso aqui fazer uma publicação de algo, compartilhar essa postagem, utilizar o arroba para marcar outros usuários aqui, tá? Tanto a equipe quanto usuários e outras pessoas, outros funcionários, colaboradores, podem fazer comentários e responder a esse meu post. Tá? É um feed mesmo aqui, igual de rede social, para colaboração interna. Aqui na visualização, onde a gente consegue ver os tickets,
com algumas exibições e visualizações específicas. Então, eu posso até ver por Kanban, por exemplo, aqui por status de ticket, onde que está. Né? Então, aberto, em espera, se foi escalado. Então, conforme a gente vai colocando status de tickets, vão aparecendo aqui conforme esse Kanban. Tá? O modo Handshake é um modo relacionado ao CRM. Então, ele consegue saber se é um registro novo, se é um registro que é cliente no CRM, se ele é uma prospecção do CRM ou se ele está no módulo de contatos do CRM. Então, você consegue saber se essa pessoa, esse contato que abriu um ticket para o seu suporte, se o Desk está integrado ao Zoho CRM, né? Se ele já é ou não um contato ativo ali, ou lead, ou cliente do Zoho CRM. O modo de contagem regressiva é o modo do SLA. Então, quanto mais para a esquerda aqui, é que ele está mais perto de vencer, tá? E quanto mais para a direita aqui, é os tickets que vão vencer mais para frente, mais no futuro. Então, aqui na esquerda, são os tickets que a gente precisa olhar mais rapidamente, porque estão mais próximos de chegar no nível, no acordo ali do SLA, né? Que foi acordado para não deixar esse ticket vencer. Se o SLA for vencido, né, estourar o limite ali do tempo de primeira resposta ou de resolução, ele vai mover para o Kanban aqui, para a aba de vencido. Fila dos agentes, fila de equipe e etiquetas. Tá? Então, se eu tenho tickets com etiquetas, esses tickets eles vão ficar vinculados aqui nessa visualização aqui de etiquetas. Então, aqui no módulo de tickets, nessas exibições aqui laterais desse menu esquerdo, são essas formas de visualizar os tickets que foram criados, independentemente do canal de entrada desse ticket. Aqui em cima, os módulos do Zoho Desk, então o próprio ticket, o próprio módulo de tickets que centraliza todos os canais, base de conhecimento com os artigos que você define, são artigos externos para os seus clientes visualizarem, ou se uma documentação interna de ajuda para os seus próprios analistas ou agentes. Contratos, a gente coloca uma data de vencimento para você saber se é um contrato de cliente ativo ou não, colocando ali também, vinculando a um SLA. Clientes, que é separado em conta ou contato, contato pessoa física, conta pessoa jurídica. Análises, então é um módulo aqui de relatórios, e indicadores e gráficos do Zoho Desk. Atividades que podem estar relacionadas a chamadas, tarefas e eventos. Eu posso relacionar essas atividades, tanto chamada quanto tarefa quanto evento, a um ticket ou não. Tá? Então não é obrigatório eu vincular um ticket a essas situações aqui. Posso criar tarefas para me organizar internamente também. Comunidade é onde os clientes fazem postagem de fóruns, de ajuda, de requisições dentro da central de ajuda, tá? Para gerar engajamento e realmente fortalecer a comunidade dos clientes da sua marca, da sua empresa. O Social, que é a integração do Zoho Desk com o Zoho Social, com as ferramentas de Facebook, X, Instagram, tá? Para transformar mensagens em tickets. Bate-papo, que integra o Zoho Desk com o Zoho Sales IQ, que é a ferramenta de bate-papo e chatbot do Zoho Desk. E o módulo de IM, que é o mensagens instantâneas, integração de WhatsApp, Telegram, Line, o chat, Instagram e o Messenger, para conseguir transformar mensagens desses canais em tickets. Tá? Então, pessoal, esse foi o overview do Zoho Desk de uma maneira bem geral. Tá? Então, o Desk ele é uma ferramenta bem minimalista, com muitos detalhes, muitos ícones na interface. Então, conforme a gente vai avançando aqui nos vídeos aqui do Direto ao Zoho, a gente também vai avançando nas funcionalidades que a gente vai explorar aqui na ferramenta. Então, acompanhe a gente, siga o canal da CRM7 no YouTube, inscreva-se, ative o sininho da notificação para quando a gente for lançar os vídeos do Direto ao Zoho, vocês receberem em primeira mão essas novas funcionalidades e explicação da ferramenta, tanto para clientes que precisam ter uma ferramenta de suporte, né, pequenas, médias e grandes empresas, funciona tanto para pequenos atendimentos, quanto uma empresa robusta, grande, precisa de um chatbot, uma inteligência artificial. Então, o Zoho Desk integra com o ChatGPT, com a própria Zia, que é a inteligência artificial da Zoho. Então, pequenas, médias e grandes empresas
é o foco do Zorrodesk, ele consegue atender qualquer nível que a sua empresa se encontra. Então acompanhe aí o canal da CRM7 no YouTube para ficar por dentro dos novos lançamentos que a gente vai vir aí nas próximas semanas, tá bom? Abraços e até a próxima.